Boa tarde, meus amigos. Novamente aqui para uma live do projeto Poesia Brasileira. Esse projeto vem acontecendo há 19 semanas. Hoje é a 19ª semana, 19º poeta brasileiro. E a gente está apresentando o poeta, algumas curiosidades de suas vidas e as poesias. Hoje vamos falar de Mário Quintana. Mário Quintana foi um poeta que nasceu no Rio Grande do Sul, né? E um poeta de poesia simples, normalmente com muito humor, e vale a pena conhecê-lo. Então vamos lá. Mário de Miranda Quintana, nome artístico, Mário Quintana. Ele nasceu no dia 30 de julho de 1906, em Alegrete, no Rio Grande do Sul, e faleceu no dia 5 de maio de 1994, em Porto Alegre. Ele era filho de Celso de Oliveira Quintana, que era farmacêutico, e de Virgínia de Miranda Quintana. Mário Quintana não se casou e não teve filhos, né? Ele foi escritor, poeta, tradutor e trabalhou quase a vida inteira como jornalista. O seu estilo literário dentro do modernismo. Ele foi considerado um dos maiores poetas do século XX, né? Mestre da palavra, do humor, da síntese poética. Como eu disse, ele nasceu na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, né? E iniciou os seus estudos na escola elementar. Depois, na escola do mestre Antônio Cabral Beirão, lá em Alegrete. E aprendeu francês com os seus pais. Em 1919, ele mudou-se para Porto Alegre e ingressou no Colégio Militar de Porto Alegre, em regime de internato. Nessa época, já começou a publicar seus primeiros versos na revista literária dos alunos do Colégio Militar. Em 1923, Mário Quintana publicou um soneto no jornal lá de Alegrete, com o pseudônimo de JB. Em 1924, ele deixou o Colégio Militar e começou a trabalhar como atendente na livraria Globo, mas só ficou 3 meses. Voltou para Alegrete e foi trabalhar na farmácia do pai. Em 1926, ele ficou órfão de mãe. E nesse mesmo ano ele foi premiado num concurso no Jornal Diário da Notícias de Porto Alegre com o conto A Sétima Passagem. Em 1927, no ano seguinte, ele perdeu também o seu pai. Então, dentro do seu trabalho, da sua obra, né, ele foi jornalista durante a vida toda e trabalhou com muita tradução, né? Ele foi tradutor de redação do Jornal do Estado do Rio Grande. Em 1930, ele foi trabalhar na revista Globo e o Correio do Povo publicaram seus versos, né? E em 1930, o Jornal do Estado do Rio Grande é fechado, por causa da época da Revolução, e o Mário Quintana foi para o Rio de Janeiro. Então entrou como voluntário para o 7º Batalhão de Caçadores de Porto Alegre. 6 meses depois ele voltou para Porto Alegre e voltou a trabalhar, né, no jornal O Estado do Rio Grande. Em 1934 ele publicou a primeira tradução, o livro Palavras e Sangue, de Giovanni Papini.
Ele também traduziu obras de Voltaire, Virginia Woolf, Emile Ludwig, traduziu Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, traduziu mais de 130 obras da literatura universal. Em 1936, ele se transferiu para a Livraria Globo, onde trabalhou com Érico Veríssimo, né? E nessa época, os seus textos foram publicados na revista Ibirapuitã. O primeiro livro de Mário Quintana foi publicado em 1940. É um livro de sonetos que chama A Rua dos Cataventos, né? E essa obra foi bem aceita pelo público. Ela, inclusive, fez parte, né, de algumas antologias, livros escolares. Ele foi extremamente divulgado por essa obra. Em 1948, ele publicou Sapato Florido, uma experiência que culminou do caderno H, que reunia poemas curtos em prosa, né, e com dimensão e densidade poética, geralmente irônico, né? Então ele disse algumas coisas, por exemplo, como: os verdadeiros poetas não leem os outros poetas. Os verdadeiros poetas leem os pequenos anúncios de jornal. Né? Doideira isso. Também disse: antes todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos, e eu mesmo preparo o chá para os fantasmas. A mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer. O tema é um ponto de partida para um poema, e não um ponto de chegada. Da mesma forma que a bem-amada é um pretexto para o amor. Então, como eu falei, ele foi considerado o poeta das coisas simples, com estilo marcado pela ironia, né, pela profundidade, pela perfeição técnica, né? Trabalhou como jornalista a vida inteira. Em 1953, ele trabalhou no jornal do Correio do Povo, como colunista na página de cultura, que saía aos sábados, e ficou até 1977, quando saiu do jornal. Em 1966, ele publicou a sua antologia poética, com 60 poemas, organizada por Rubem Braga e Paulo Mendes Campos, e foi lançada para comemorar seus 60 anos de idade, né? Por essa razão, inclusive, ele foi saudado na Academia Brasileira de Letras por Augusto Maier, Manuel Bandeira, que recitou o poema Quintanares, de sua autoria, em homenagem ao colega gaúcho. No mesmo ano, em 1966, ele recebeu o prêmio Fernando Quinalha da União Brasileira de Escritores de melhor livro do ano. Em 76, ao completar 70 anos de idade, ele recebeu a medalha Negrinho do Pastoreio do governo do estado do Rio Grande do Sul. E em 1980, recebeu o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da obra. Umas curiosidades importantes do Mário Quintana é: ele não se casou, ele não teve filhos, então ele viveu grande parte da vida dele em hotéis. De 1968 a 1980, ele residiu no Hotel Majestic, no Centro Histórico de Porto Alegre. Ele foi despejado de lá quando o jornal Correio do Povo encerrou temporariamente suas atividades por problema financeiro, e Quintana, sem salário, não pôde pagar o preço do quarto e teve que sair de lá, né? Doideira isso. Na ocasião, né, que ele foi despejado, o comentarista esportivo da seleção, Paulo Roberto Falcão,
cedeu a ele um dos quartos do Hotel Royal, da propriedade do Falcão, né? E a uma amiga ele escreveu dizendo o seguinte: eu moro em mim mesmo. Não faz mal que o quarto seja pequeno. É bom assim. Tenho menos lugares para perder as minhas coisas, né? Eu moro em mim mesmo, é um negócio muito interessante, né? Muito legal isso. Essa amiga dele, para quem ele escreveu isso aí, né, foi contratada para registrar em fotografia os 80 anos do Mário Quintana e conseguiu um apartamento, né, num apart-hotel de Porto Alegre, no Residência, onde o poeta viveu até sua morte. Ao conhecer o espaço lá do hotel, inclusive do apart-hotel, ele falou: olha, tem até cozinha. Né? O cara é muito simples, muito legal, né? E uma outra curiosidade importante, gente, é que em 1982, o prédio do Hotel Majestic, né, que foi considerado um marco arquitetônico em Porto Alegre, inclusive, foi tombado. Em 1983, atendendo a pedidos de fã gaúchos do poeta, o governo estadual do Rio Grande do Sul adquiriu o imóvel e transformou em centro cultural, batizado como Casa de Cultura Mário Quintana. Aí refizeram o quarto que ele morou, né? Foi reconstruído em uma das salas. A sobrinha, inclusive, Helena Quintana, foi quem orientou isso. E tá lá pra gente visitar, sempre que quiser, né? No centro de Porto Alegre. Tá? Ele fala também uma coisa importante, que é o seguinte: o nome dele foi registrado sem acento. Então ele usou sem acento a vida inteira, não tem acento o Mário Quintana dele, né? Ele faleceu em 1994, aos 87 anos, em Porto Alegre, e foi sepultado no cemitério São Miguel e Almas, de Porto Alegre. Né? Em 2006 foi até realizadas várias comemorações no estado do Rio Grande do Sul em sua homenagem. Eu quero agradecer a presença de todos, né? Nem cumprimentei ninguém, então sejam todos bem-vindos. Essa, como eu falei, é a 19ª live do projeto Poesia Brasileira, e nós estamos hoje falando de Mário Quintana. A relação do Mário Quintana com a Academia Brasileira de Letras foi outra coisa importante, né? Ele tentou 3 vezes uma vaga, né? Nenhuma das ocasiões ele foi eleito. As razões eleitorais da instituição não lhe permitiriam alcançar, né, os 20 votos necessários para ter direito a uma cadeira. Né? De repente não basta só escrever, não basta ser um escritor. Pois é, tem que ser né? Eu não vou nem comentar a respeito. Ao ser convidado, né, depois ele foi convidado para se candidatar uma 4ª vez, com promessa, inclusive, de unanimidade de votos, e ele recusou, ele não quis, né? Ele disse, inclusive, a respeito da Academia Brasileira de Letras, que só atrapalha a criatividade. O camarada lá vive sob pressões para dar voto, discurso para celebridades. É pena que a casa fundada por Machado de Assis esteja hoje tão politizada. Só dá ministro. Né? Fernando Veríssimo disse a respeito disso que se Mário Quintana estivesse na Academia Brasileira de Letras, não mudaria sua vida ou a sua obra, mas não estando lá é um prejuízo para a própria academia. Né? Muito legal isso, tá? Também Cícero Sandrone disse: não ter sido um imortal da Academia Brasileira de Letras é algo que até mesmo revolta a maioria dos fãs do grande escritor. A meu ver, títulos são apenas títulos, e acredito que o maior de todos os reconhecimentos ele recebeu: o carinho e o amor do povo brasileiro por sua poesia e pelo grande poeta e ser humano que ele foi. Cícero Sandrone. Né?
Então, gente, teve muitas obras poéticas, né, como, por exemplo, o primeiro livro, A Rua dos Cataventos, Canções, Sapatos Floridos, Aprendiz de Feiticeiros, Quintanares, A Vaca e Hipogrifo, livros infantis, vários livros infantis, como o Batalhão das Letras, Pé de Pilão, Lili Inventa o Mundo, Nariz de Vidro, Sapato Amarelo, Sapato Furado, várias antologias, né? E traduções, muitas traduções, né? Ele traduziu, como eu falei, né? Voltaire, Honoré de Balzac, Virginia Woolf, Graham Greene, Giovanni Papini, Charles Morgan, né? Então, mais de 130 trabalhos publicados de tradução, tá? Recebeu homenagem, né, do Manuel Bandeira, que lhe dedicou um poema que chama Quintanares, que é: meu Quintana, os teus cantares não são Quintana cantares, são Quintana quintanares, quintessência de cantares, insólitos singulares, cantares não quintanares, né? Então, Manuel Bandeira sempre com a sua luz, né? Entre outras homenagens, gente, em Pelotas tem uma escola que recebeu o nome do poeta. Em Porto Alegre, Mário Quintana é nome de bairro da zona norte da cidade. Em 1981, ele recebeu um prêmio Jabuti de personalidade literária do ano. E a melhor definição de Mário Quintana foi feita por ele mesmo em 1984. Ele disse: nasci em Alegrete, em 30 de julho de 1906. Creio que foi a principal coisa que me aconteceu. E agora, pedem-me que fale sobre mim mesmo. Bem, eu sempre achei que toda confissão não transfigurada pela arte é indecente. Minha vida está nos meus poemas. Meus poemas são eu mesmo. Nunca escrevi uma vírgula que não fosse uma confissão. Nasci no rigor do inverno, temperatura 1 grau, e ainda por cima prematuramente, o que me deixava meio complexado, pois achava que não estava pronto. Até que um dia descobri que alguém tão completo quanto Winston Churchill nascera prematura. O mesmo acontecido com Sir Isaac Newton. Excusez de peu, prefiro citar a opinião dos outros sobre mim. Dizem que sou modesto. Pelo contrário, sou tão orgulhoso que acho que nunca escrevi algo à minha altura. Porque poesia é insatisfação, um anseio de alta superação. Um poeta satisfeito não satisfaz. Dizem que sou tímido. Nada disso. Sou caladão, introspectivo. Não sei por que sujeitam os introspectivos, os introvertidos. Só não podem ser chatos como os outros. Exatamente por execrar a chatice, a longuidão, é que eu adoro a síntese. Outro elemento da poesia é a busca da forma, não da forma. A dosagem das palavras. Talvez concorra para esse meu cuidado o fato de ter sido prático de farmácia durante 5 anos. Note-se que é o mesmo caso de Carlos Drummond de Andrade, de Alberto de Oliveira, de Érico Veríssimo, que bem sabem, ou souberam, o que é a luta amorosa com as palavras. Muito legal, né, Denise? Ele era realmente muito humilde. Então, assim, ele fez uma descrição de si mesmo bem simples, né? Eu sou a minha poesia, né? Minha vida está nos meus poemas. Meus poemas são eu mesmo. Nunca escrevi uma vírgula que não fosse uma confissão. Muito legal isso. Então, gente, o Mário Quintana é tido como poeta da linguagem simples,
com detalhes que denunciam sua escrita, Quintana criou um modo bastante pessoal de elaborar poemas e caracterizar sua linguagem. Entre as principais características da sua obra está linguagem coloquial, analogia com questões do dia a dia da população, trabalho com assuntos do cotidiano, simplicidade de linguagem, acessível a mais variadas classes sociais, rejeição à linguagem rebuscada e um jogo de palavras constante. A Denise está dizendo que acredita que todo poeta escreva muito de si. Com certeza, eu acho que, como ele disse, né, a poesia é uma confissão. Eu acho que na poesia a gente se joga inteiro. A gente fala realmente do sentimento que está incomodando, né? É uma forma da gente extrapolar, da gente jogar isso para fora, da gente conseguir, né, sei lá, deixar sair esse rebuliço que está causando né, sei lá, o que é dentro da gente. Os sentimentos todos saem quando você escreve uma poesia, né? O primeiro soneto que eu escolhi para nossa live, né, A Rua dos Cataventos, que é do livro que ele publicou em 1940. A Rua dos Cataventos. Da primeira vez em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo, o que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada como o único bem que me ficou. Vinde, corvos, chacais, ladrões de estrada, pois dessa mão avaramente adunca não haverão de arrancar a luz sagrada. Aves da noite, asas do horror, voejai, que a luz trêmula e triste como um ai, a luz de um morto não se apaga nunca. Marilu está dizendo que Quintana é um homem simples, de palavras e versos simples. Um homem falando do homem e da sua própria rotina, né? Exatamente, né? E aqui ele coloca nessa coisa, da primeira vez que me assassinaram, né? Perdi o jeito de sorrir que eu tinha. Depois, aquela vez que me mataram, né? Então, assim, cada intempérie da vida, cada, né, desilusão, cada tranco e barranco que a gente passa na vida vai perdendo alguma coisa, né, importante. As mãos do meu pai. As tuas mãos têm grossas veias como cordas azuis sobre um fundo de manchas já cor da terra. Como são belas as tuas mãos! Pelo quanto lidaram, acariciaram ou fremiram na nobre cólera dos justos. Porque há nas tuas mãos, meu velho pai, essa beleza que se chama simplesmente vida. E ao entardecer, quando elas repousam nos braços da tua cadeira predileta, uma luz parece vir de dentro delas. Virá essa chama que pouco a pouco, longamente, vieste alimentando na terrível solidão do mundo, como quem junta os gravetos e tenta acendê-los contra o vento. Ah, como os fizestes arder, fugir com o milagre das tuas mãos. E é, ainda, a vida que transfigura das tuas mãos nodosas. Essa chama de vida que transcende a própria vida e que os anjos um dia chamarão de alma. Esse poema está no livro dele, Esconderijos do Tempo. E é uma homenagem maravilhosa ao pai, né, gente? Falando das mãos do pai, ele fala de toda a vida, de toda a coisa que o pai criou, né? De tudo que ele trabalhou, que ele fez vida.
né? Muito importante isso. Algumas trovas, assim, poemas pequenos, né? Do amoroso esquecimento. Eu agora, que desfecho, já nem penso mais em ti, mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? Né? Quer dizer, eu já nem penso mais em ti, penso que esqueci, né? Muito legal. Isso que é que... Das utopias. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não fora a presença distante das estrelas. Coisas inatingíveis a gente não vai querer, por que não? Da observação. Não te irrites, por mais que te fizerem, estuda a frio coração alheio. Farás assim, do mal que eles te querem, teu mais amável e sutil recreio. Né? Estuda o coração alheio. A frio, né? Conheça mais as pessoas, né? Da felicidade. Quantas vezes a gente, em busca de ventura, procede tal e qual o avozinho infeliz. Em vão por toda parte, os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz. Né? Quantas vezes em busca de aventura a gente de repente está procurando o que está na nossa cara, né? Que está escondido em nós mesmos. Marisélia está dizendo que Quintana é um querido. Com certeza ele é uma pessoa muito legal, né? Que fez inclusive muita coisa infantil, foi homenageado em muitas escolas, um trabalho muito legal, né? Concordo, Ceci, dizendo que As Mãos do Pai, né, são um poema muito bonito, muito legal mesmo. Como eu disse, é uma homenagem fantástica ao pai. Muito legal isso. Mais um poeminha pequeno aqui, né? Da descrição. Não te abras com teu amigo, é uma trova, que ele um outro amigo tem. E o amigo do teu amigo possui amigos também. Né? Então, gente, cuidado, né? Não te abras com o teu amigo que ele um outro amigo tem. E o amigo do teu amigo possui amigos também. Ou seja, né? Você quer guardar um segredo, não fale para ninguém, né? Dos milagres. O milagre não é dar a vida ao corpo extinto, ou luz ao cego, ou eloquência ao mudo, nem mudar água pura em vinho tinto. Milagre é acreditar nisso tudo. Tem uma fase assim né, com relação à religião, a Deus. Teve alguém que perguntou para ele se ele acreditava em Deus. E ele disse simplesmente que não importava se ele acreditava em Deus ou não. Não faria diferença para quem perguntou. Mas que ele podia afirmar que o importante não era ele acreditar em Deus, era Deus acreditar nele. Né? Uma coisa muito interessante. Inscrição para um portão de cemitério. Na mesma pedra se encontram, conforme o povo traduz, quando se nasce uma estrela, quando se morre uma cruz. Mas quantos que aqui repousam, hão de emendar-nos assim? Ponha-me a cruz no princípio,
e a luz da estrela no fim. O que ele quer dizer com isso, né, gente? A gente coloca a cruz no final lá, que morreu, né? Esse símbolo de religião, mas o que ele quer dizer é que ponha-me a cruz no princípio. Ou seja, você tem uma cruz para carregar durante toda a sua vida. E ao morrer, você vai para a luz, né? Você tem um caminho a seguir aí, de acordo com, claro, cada um pensa, cada um tem a sua crença, né? Mas ponham-me a cruz no princípio e a luz da estrela no fim. Muito legal isso. Segunda canção, de muito longe. Havia um corredor que fazia cotovelo, um mistério encanando com outro mistério no escuro. Mas vamos fechar os olhos e pensar numa outra coisa. Vamos ouvir o ruído encantado, o ruído arrastado das correntes no aljibe, puxando a água fresca e profunda. Havia no arco do aljibe trepadeiras trêmulas. Nós nos debruçávamos à borda, gritando nomes uns dos outros. E lá dentro as palavras ressoavam fortes, cavernosas como vozes dos leões. Nós éramos 4, uma prima, 2 negrinhos e eu. Havia os azulejos, o muro do quintal que limitava o mundo, uma paineira enorme e sempre e cada vez mais os grilos e as estrelas. Havia todos os ruídos, todas as vozes daqueles tempos, as lindas e absurdas cantigas, tia Tula ralhando com os cachorros, o chiar das chaleiras. Onde andará agora o pince-nez da tia Tula, que ela não achava nunca? A pobre não chegou a terminar o touti negra do moinho, que saía em folhetim no Correio do Povo. A última vez que a vi, ela ia dobrando aquele corredor escuro, ia encolhida, pequenininha, humilde. Seus passos não faziam ruído, e ela nem se voltou para trás. Aqui ele faz uma lembrança da sua infância, né, gente? Ele brincando no poço d'água, né? O mundo era ali, olha, azulejos, o muro do quintal, né? A paineira. Ele tinha aquilo ali como o mundo na época, né? E a tia Tula, que era uma pessoa importante na vida dele, né? Que perdia sempre o pince-nez e não chegou a terminar a leitura, né, do touti negra do moinho, porque ela foi para o corredor, né? Uma metáfora linda aí da morte da tia. Ela foi para o corredor e nem se voltou para trás. Isso é um poema, né, gente? Eu usar as palavras da forma mais correta possível. Muito, muito legal isso. Emergência. Quem faz um poema abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Né? Então, gente, a poesia abre janela, né? A poesia é vida. Salva o afogado, porque faz o ritmo para ele respirar. Olha que coisa maravilhosa, né?
Quem faz um poema abre uma janela. Quem faz um poema salva um afogado. Muito legal, muito legal. Eu me empolgo e fico assim, né, cheio de emoção. Mas é muito legal isso. Poeminha do Contra. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Isso talvez seja uma das coisas mais conhecidas que ele falou, né? Então, ele vai continuar, né? Então, quem está atravancando o caminho vai passar, né? Relógio. O mais feroz dos animais domésticos é o relógio de parede. Conheço um que já devorou 3 gerações da minha família. Olha que coisa legal, né? O relógio já passou, né, por 3 gerações da família e continua lá, né, devorando as horas. Os poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam nos livros que lê. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso, nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Os poemas são pássaros que chegam, né? Não tem porto, não tem pouso, eles se alimentam das suas mãos, né? A gente dá vida ao poema quando você pega um livro para ler. Esperança. Lá bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, atira-se e, ó delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança. E em torno dela indagará o povo: como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá: é preciso dizer-lhes tudo de novo. Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não se esqueçam: o meu nome é Esperança. Muito legal, né? De repente, lá bem do alto do 12º andar do ano, ou seja, em dezembro, né? Passou o Réveillon, toda aquela esperança que nós temos de ano novo, tá lá de novo, criança, né? E a gente vai fomentar aquela esperança para ter uma vida nova, né? Uma coisa totalmente cheia de resoluções, cheia de acertos, e a gente vai de novo subindo esse prédio aí de 12 andares, que são os 12 meses do ano, né? Muito legal. Aquela frase, aquele poema que eu li, né, dele envelhecer, né, vale a pena repetir. Antes todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros é poucos, e eu mesmo preparo o chá para os fantasmas. Ele morava sozinho sempre, né, então convivia com seus fantasmas.
Tic-tac. Esse tic-tac dos relógios é a máquina de costura do tempo a fabricar mortalhas. Ou seja, o tempo passa e a gente vai num caminho só, né? Bilhete. Se tu me amas, ama-me baixinho. Não grites de cima do telhados. Deixe em paz os passarinhos. Deixe em paz a mim. Se me queres, enfim, tem que ser bem devagarinho, amada. Que a vida é breve e o amor mais breve ainda. Não chega fazendo estradalhaço não, porque é bobagem, né? Bem devagarzinho, né? Minha vida não foi um romance. Minha vida não foi um romance, nunca tive até hoje um segredo. Se me amar, não digas que morro de surpresa, de encanto, de medo. Minha vida não foi um romance, minha vida passou por passar. Se não amas, não finjas que vivo esperando um amor para amar. Minha vida não foi um romance, pobre vida, passou sem enredo. Glória a ti que me enches de vida, de surpresa, de encanto, de medo. Minha vida não foi um romance. Ai de mim, já se ia acabar. Pobre vida que toda depende de um sorriso, de um gesto, de um olhar. Mais uma vez aqui ele fala da vida dele assim como uma coisa simples, né? Uma coisa sem emoções assim importantes, né? Ele não se casou, não sei em relação a relacionamentos, mas a vida não foi um romance, né? E é importante ele falar aqui, né? Se me amas, não digas que morro de surpresa, de encanto, de medo, né? Tem hora que o amor causa medo. Amar nunca me coube. Amar nunca me coube, mas sempre transbordou o rio de lembranças que um dia se afogou. E nessa correnteza fiquei a navegar, embora com certeza não possa me salvar. Amar nunca me trouxe completo esquecimento, mas antes me somou ao antigo tormento. E assim, cada vez mais me prendo neste nó. E cada grito meu, né, é muito importante isso aqui. Amar nunca me coube, né? Mas sempre transbordou o rio de esperanças. E ele não pode se salvar da correnteza do rio de esperanças do amor, né? Porque o amor, na realidade, não trouxe esquecimento, ele trouxe, aumentou o tormento, né? E cada grito meu parece ser maior, a intensidade, né? Muito sério. A minha tá dando pausas nos vídeos, Marisa, entendeu? Então tem hora que eu até tenho que parar porque tá dando pausando o vídeo aqui. Amor. Quando duas pessoas fazem amor, não estão apenas fazendo amor, estão dando corda no relógio do mundo. Muito interessante isso, né? Quiseste expor teu coração a nu, e assim ouvir-lhe todo o amor alheio. Ah, pobre amigo, nunca saibas tu como é ridículo o amor alheio, né?
o amor alheio. Poeminha sentimental. Esse é divertido, legalzinho. Poeminha sentimental. O meu amor, Maria, é como o fio telegráfico da estrada, aonde vêm pousar as andorinhas. De vez em quando chega uma e canta. Não sei se as andorinhas cantam, mas vai lá. Canta e vai-se embora. Outra, nem isso. Mal chega e vai-se embora. A última que passou limitou-se a fazer cocô no meu pobre fio de vida. No entanto, Maria, o meu amor é sempre o mesmo. As andorinhas é que mudam. Muito legal, né? Muito legal. Então, o amor é o fio telegráfico da estrada. Tá lá, aberto para as andorinhas. O fio não muda, o amor não muda. Mudam as andorinhas, as amadas, né? Andorinhas encantadoras, Denise, mas é mesmo, né? E ele coloca no meio da frase aqui, ele coloca assim: de vez em quando chega uma e canta, parênteses, não sei se as andorinhas cantam, mas vai lá, canta e vai embora, né? As andorinhas que mudam. Eu quero é teu calor animal. Mas onde já se ouviu falar de um amor à distância? Num teleamor? Num amor de longe? Eu sonho é um amor de pertinho. E depois, esse calor humano é uma coisa que todos, até os executivos, têm. É algo que acaba se perdendo no ar, no vento, no frio que faz agora. Escuta, o que eu quero, o que eu amo, o que eu desejo em ti é teu calor animal. Muito legal, né? Ele começa falando de amor à distância, né? Teleamor, amor de longe. Tem gente que acredita, tem gente até que consegue, né? Mas eu acho muito difícil, sabe? Essa coisa de eu só te vejo uma vez por ano e amo-se mesmo. Funciona não. Sonho um amor de pertinho, Denise, né? Aqui, pois é, aquilo que aqui é um amor de pertinho, né? Um amor com troca de calor humano. Importante isso, né? Canção do amor imprevisto. Eu sou um homem fechado. O mundo me transformou egoísta e mau, e a minha poesia é um vício triste, desesperado e solitário, que eu faço tudo por abafar. Mas tu apareceste com a tua boca fresca de madrugada, com teu passo leve, com esses teus cabelos. E o homem taciturno ficou imóvel, sem compreender nada, numa alegria atônita. A súbita, a dolorosa alegria de um espantalho inútil, onde viessem pousar os passarinhos. De repente, né? Ele tá lá, olha, né? Ele é egoísta e mau. A poesia é a forma dele mostrar o vício triste, desesperado e solitário. Mas o amor chegou, né? Ela chegou com a boca fresca da madrugada, com o passo leve, com os cabelos, né? E aí ele foi colpito, como se diz em italiano, ele foi golpeado pelo amor, né? Sem compreender nada.
era a súbita e dolorosa alegria do espantalho, aonde viessem pousar os passarinhos. Na poesia dele tem muita relação com a natureza, né? Passarinhos, andorinhas, né? Como agora, por exemplo, essa coisa pequena aqui, a laranja. A laranja, cortada ao meio, úmida de amor, anseia pela outra. E é assim, é bem assim que eu te desejo. Né? A metade da laranja. Muita natureza mesmo, muita natureza. Quem sabe um dia, quem sabe um seremos, quem sabe um viveremos, quem sabe um morreremos. Quem é que? Quem é macho? Quem é fêmea? Quem é humano apenas? Sabe amar, sabe de mim e de si, sabe de nós, sabe ser um. Um dia, um mês, um ano, uma vida. Né? Quem sabe um dia seremos, quem sabe um dia, quem sabe um seremos, viveremos, morreremos, né? Macho, fêmea, humano. Está descrevendo as suas, né? Sua vida e suas relações, né? No fim, tu hás de ver que as coisas mais leves são as únicas que o vento não conseguiu levar. Um estribilho antigo, um carinho no momento preciso, o folhear de um livro de poemas e o cheiro que tinha um dia o próprio vento. Então, as coisas, né, mais leves, mas, né, quem sabe as coisas mais leves não são as mais importantes, né? Um estribilho que a gente grava com alguma lembrança ótima, né? Um carinho naquele momento preciso que você está precisando, daquele conforto, daquele carinho, né? Então as coisas simples, as coisas leves, o vento não leva, né? Muitas vezes elas marcam a nossa vida de uma forma muito forte. E a força dessa marca, né, é aquilo que o vento não vai levar nunca. O imaterial, né, Marisa? Pois é. É aquilo que eu falei, é a força do momento, a força do gesto, né, do carinho na hora certa, né, daquele livro de poemas, como ele citou. Valorizar o simples é sentir a vida, Denise, com certeza, né? Então é um negócio muito importante. Canção do dia de sempre. Tão bom viver dia a dia, a vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos como essas nuvens no céu. É só ganhar toda a vida, inexperiência, esperança. E a rosa louca dos ventos presa à copa do chapéu. Nunca des um nome a um rio. Sempre é outro rio a passar. Nada jamais continua. Tudo vai recomeçar. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa dos sonhos nas tuas mãos distraídas. Né? Então, é tão bom viver assim o dia a dia, né? A vida assim não cansa. Você viver de forma simples, tranquilo, né? Viver de momentos como as nuvens no céu. Conseguindo experiências, né? Vivendo de esperança, né?
e atira a rosa dos sonhos nas mãos distraídas. Muito, muito legal. E nosso tempo está correndo, né? Simultaneidade. Eu amo o mundo. Eu detesto o mundo. Eu creio em Deus. Deus é um absurdo. Eu vou me matar. Eu quero viver. Você é louco? Não. Sou poeta. Isso é uma coisa muito legal, né? Isso aí acho que define muito o poeta, né? Que essa loucura constante que a gente vive, né? Muito legal. 3 amores. 3 amores. Quem me deu tão estranha sorte assim? 3 amores tem os eu e nenhum me tem a mim. Também muito legal, né? Essa aqui é uma coisa divertida. Senhora, eu vos amo tanto que até por vosso marido me dá um certo quebranto, né? Muito, muito legal isso, né? Estamos por pouco tempo, gente, infelizmente, né? Vamos lá. O tempo, a vida, é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Mais uma vez aqui ele fala a respeito de tempo. O tempo passando, né? Relógio, tempo, essas coisas todas. E ele dizendo que a gente vê, né? Quando você vê, já são 6 horas, sexta-feira, Natal, acabou o ano e acabou o amor, mudou o amor, né? Então a vida é essa correria, né? Se fosse dado outro dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Que eu estou olhando o relógio aqui e estou vendo que nós estamos com o nosso tempo curtíssimo, né? Complicado isso, né? Presença. É preciso que a saudade desenhe tuas linhas perfeitas, teu perfil exato, e que apenas levemente o vento das horas ponha um frêmito em teus cabelos. É preciso que a tua ausência trescale sutilmente no ar a trevo machucado, as folhas de alecrim desde há muito guardadas. Não se sabe por quem, em algum móvel antigo, mas é preciso também que seja como abrir uma janela e respirar-te, azul e luminosa no ar. É preciso a saudade para eu sentir, como eu sinto em mim, a presença misteriosa da vida. Mas quando surges, és tão outra e múltipla e imprevista que nunca te pareces com o teu retrato. E eu tenho de fechar os meus olhos para ver-te. Muito linda, li depressa, foi rápido, porque nós estamos terminando a nossa live, né? O relógio não para e às vezes nos tira do melhor e a nossa live vai acabar. Eu quero agradecer a presença de todos